Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, peço licença para entrar na vossa casa. Hoje nós vamos tratar de saúde. Estou recebendo aqui o Dr. Luiz Cleiton, geriatra e gerontólogo. Já já ele vai explicar para a gente o que é gerontologia. É isso, doutor? O nome é apropriado? Exatamente, cara. Ele é formado pela Federal do Estado do Ceará e fez toda a sua pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul. Então nós vamos falar dos benefícios do médico geriatra para quem está entrando aí na terceira idade, após seus 60 anos. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Acervo de Conta e trazer esse esclarecimento ao público aí de casa. E por que da importância do tratamento após os 60 anos? Aliás, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu muito sem ser conhecedor do assunto, lhe perguntei o que é gerontólogo. O senhor me explicou que é o tratamento do psico do paciente, ou seja, da parte social do paciente. É isso, doutor? A relação do paciente com o seu meio. Aonde ele vive. Aonde ele vive, as relações, os grupos sociais. A gerontologia, junto com a geriatria, vê o todo do paciente. Porque o ser humano não é só físico, o ser humano também é psíquico, ele é social, ou seja, ele desempenha vários papéis na sociedade. Eu acho que seria o principal de se tratar antes de medicar, verificar o ponto da convivência desse paciente com quem, se ele está numa posição preso dentro de casa, ou se ele tem atividade física, é mais ou menos isso, né? E se ele está integrado à família. Exatamente. Porque existem pacientes, existem pessoas na terceira idade que são plenamente integradas no seu meio social, que a família abraça. Tem outros pacientes que vivem uma certa segregação. E eu acho que há uma diferença muito grande em termos de resposta até física, orgânica do paciente, quando o paciente vive num ambiente onde ele está integrado, onde ele tem interação com os filhos, onde ele tem interação com os netos, com os irmãos, com a parte social dele, a convivência social, com a parte religiosa e ter o seu credo e manter sua interação com a sua religião, qualquer que seja. Com a sociedade que seja. Com a sociedade como um todo. Com a sociedade como um todo. Márcio David, boa noite. Nosso apresentador Márcio David. Boa noite a todos. Monteiro. É isso aí, Márcio David. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Maciele. Doutor, que assunto importante que o senhor traz aqui pra gente. O programa está de parabéns porque nós já tratamos aqui a respeito de violência, a respeito do cuidado com as pessoas que estão sendo oprimidas. Recentemente nós trouxemos aí o assunto sobre a opressão dentro das redes de supermercados, as pessoas se sentindo violentadas nos seus direitos individuais, e que bom que nós vamos tratar neste programa a respeito também de uma categoria que com certeza tem sido prejudicada por causa de outros interesses, que é essa categoria da terceira idade. Até porque nós vamos falar aí sobre aqueles que já fizeram 60 anos ou mais, né? E o Estatuto do Idoso já vai completar a metade disso, já vai para quase 30 anos, e tem muita coisa que está ali, que é lei, mas ainda não está sendo cumprido em nosso Brasil. Márcio Monteiro, boa noite. Boa noite. Cadê sua fichinha do Acervo de Contas para a gente identificar? É isso aí. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bom. Meu querido, dentro dessa visão que o senhor acabou de falar, uma visão tricotômica, homem é corpo, alma e espírito, né? O que o senhor poderia trazer para a gente como identificação para aquela pessoa que já passou pela andropausa, no caso do homem, ou a menopausa, no caso da mulher? Quais são as coisas mais visíveis, né? Se pós-andropausa, pós-menopausa, o que é que se enfrenta, o ser humano enfrenta a partir daí, nessa questão do comportamento,
da questão da situação psíquica? Bom, você me perguntasse, Márcio, o que foi que eu aprendi, né, ao longo desses anos com a geriatria. Eu aprendi uma coisa. Primeiro é o seguinte, a pessoa na terceira idade, ele não deveria, ele pode se aposentar no sentido de receber uma remuneração, mas ele não deveria deixar de ter uma atividade cognitiva. Sim. Então eu acho que há no Brasil, de uma forma geral, uma falta de preparo nas empresas e nos órgãos governamentais de preparação para a aposentadoria. Isso eu vejo de uma forma geral, ou seja, o indivíduo trabalha, né? A pessoa trabalha a vida toda numa empresa e um belo dia ela se aposenta e não há um interstício entre a atividade laboral e a aposentadoria. Ou seja, e isso muitas vezes causa um é choque, um gatilho para um quadro demencial. Porque geralmente quando se fala, vou aposentado, é da cama para o sofá, do sofá para a cama, da cama para o sofá, do sofá para a cama. E Carlos de pijama. associou-se a isso. Mas não deveria ser assim. Não, e outra coisa, quando se fala de terceira Sem idade... falar dos fatores biológicos. Quando se fala de terceira idade também, é muito relativo se colocar uma idade para terceira idade. Eu, por exemplo, eu estou dizendo por mim, eu tenho 60 anos. Mas eu sinto um componente da terceira idade, porque eu sou muito ativo. E eu jamais, aliás, eu nem paguei, nunca paguei INSS, essas coisas e tal, porque eu jamais me imaginei tendo que receber algo para mim ficar em casa parado. Entendeu o que eu estou dizendo? É lógico. Eu acho o negócio meio... Eu acho que quanto à vida, né? E isso aqui, funciona. Essa massa aqui, pensar, nós temos que ter atividades. Não só atividade física, né, doutor? Mas o principal é essa questão social. Porque se o sujeito está lá também, preso dentro da sua casa, com uma cuidadora lá, aí vai o cara lá, o filho acha assim, porque tem muitos filhos que fazem isso, né? Vou contratar um personal para meu pai que ele precisa. Ele não precisa só do personal. Ele precisa sair, ele precisa andar, ele precisa ir na praia, ele precisa ter uma atividade empresarial, ele precisa tocar algum negócio. Se a vida dele sempre foi essa, ele precisa fazer alguma coisa. Olha, Carlos, eu concordo plenamente com você. Vou até citar um exemplo. Às vezes tem filhos que chegam e dizem, agora eu estou feliz, estou dando a melhor vida para o papai e para a mamãe. Estão aposentados, então eles moravam na fazenda deles no interior. Eu trouxe para Fortaleza, botei num apartamento na Aldeota, ou em outro bairro, e eles estão ótimos. E eu me pergunto, Perguntou para ele, pelo menos? Pois eu digo, estão, se o filho perguntou, porque quando você muda o local onde o idoso, o habitat natural, né? natural, onde o paciente viveu a vida toda, a pessoa viveu a vida toda, o casal, você está tirando dela as relações sociais, relações com a religião, porque ali é onde tem a igreja que ele frequenta. A sociedade que ele convive. É como se fosse um ninho de formiga, né? Ele tem o formigueiro dele ali, vamos dizer assim. Exatamente. Aí você segregou. Segregou, Ou literalmente. seja, eu sempre digo que é muito mais fácil o filho, que é jovem, ir lá onde o pai e a mãe estão. Mas o senhor não acha que há um certo conceito ou preconceito do filho quando o pai chega a uma certa idade e a mãe, eles querem controlar os pais no sentido de achar-se agora pai deles? Eu já vi muitos filhos dizerem, agora inverteu, eu sou o pai dos meus pais, porque quem cuida deles sou eu. Né? E aí aqueles idosos são tratados como se fossem débeis mentais, como se não tivesse nenhum entendimento, como se fossem pessoas totalmente anuladas por causa da idade. Ou no mínimo como crianças, né? Ou como tem crianças, até a comparação, agora voltaram a ser crianças. Márcio, não tem a sua independência. Márcio, eu acho que
deixar o pai e a mãe, a pessoa na terceira idade, com uma autonomia, é um ato de amor. Concordo. Eu acho que você tem que deixar a autonomia, porque a autoestima, você dá autonomia, tudo bem, você pode dar uma autonomia vigiada, não tem problema, mas você deve conceder essa autonomia. Eu sou a favor disso. A favor da liberdade de expressão do idoso. É lógico. O meu pai tem 87 anos. O meu pai tem umas manias que eu falo, bom, não é para a idade dele, mas quem sou eu para impedi-lo? Subir no telhado, 87 anos. Aí ele tem lá a plantação dele lá em São Paulo, que ele cuida lá e tal. Aí a mulher dele atual, que também tem 83 anos, reclama, me liga. Seu pai não pode fazer isso. Dona Janete, deixa ele. É o mundo dele. Deixa ele. Mas, cara, ele vai se machucar. Se machucar, a gente leva para o hospital e resolve. Deixa ele ter a liberdade dele. E eu acho que isso daí é fundamental. É como o Márcio disse, querem fazer dos pais. Não, agora papai e mamãe, você vai ficar aqui, viu? Não é um cachorrinho, um casal de cachorrinho. Não. Até põe, o controle. que você põe ração, um gatinho, né? Você põe ração, vai lá e faz carinho, eu, meu menino. Não é isso. Tem que parar com isso. Até eu o acho controle. que Controle financeiro. Tem cara. filhos que dizem, poxa, o meu pai e minha mãe, aconteceu num caso familiar, os filhos, quando o pai morreu, queriam interditar a mãe, porque a mãe, com 70 anos ainda, não era capaz, segundo eles, de administrar os imóveis da família, a renda da família, entendeu? Uma mulher lúcida, uma mulher capaz, uma mulher que lutou a vida inteira e que tem total desprendimento para resolver qualquer coisa. Não, aquele repórter, os filhos queriam interditar ele agora, que deu, como é que chama? O Cid Moreira. Cid Moreira agora? Sim. Aquilo é um absurdo, cara. Aquilo eu acho que é sarcástico por parte dos filhos. Mas agora nós vamos voltar já. Eu queria só nós vamos voltar. Deixa eu chamar um dos meus colaboradores aqui. Agora nós vamos chamar Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Dá uma olhada aí, liga lá. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo tá ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Voltando. Então, Carlos, é o seguinte, o exemplo disso, e isso que eu acabei de falar, vai para todos os pacientes da terceira idade. Óbvio. Todas as pessoas da terceira idade. Muitas vezes a pessoa da terceira idade, o paciente, está lá no leito, dependente total de terceiros. Não é diferente. Não é diferente, não? Cara. Não. Isso é exatamente aí onde eu defendo essa tese. Por quê? Ele pode não externar, ele pode não demonstrar, mas ele sente a presença do familiar, do cuidador. Muitas vezes o cuidador assume a função do familiar. E o paciente, quando você muda de cuidador, o paciente adoece. É mesmo? Aí você diz por quê? Porque a pele
do cuidador. Quando toca, é o timbre de voz. O carinho. É o carinho. Então eu tenho uma visão muito ampla disso. Em relação a gente ter respeito pela pessoa Concordo plenamente. que está ali. Porque a gente diz, e eu não poderia estar lá? Não, aliás, é o seguinte, nós podemos chegar lá, né? Não tenho certeza, mas nós podemos chegar eu nessa não idade. poderia Claro. ser Eu não admitiria. Eu sempre falo para meus filhos que meus filhos ficam me cobrando, né? Porque eu sou um pai meio namorador e tal. Enfim, eles falam, pai, você não pensa quando você tiver idade? Eu falei, cara, é um problema para resolver quando eu tiver idade. A minha vida cuido eu. Ponto. E outra coisa, hein? Abre aspas. É muito difícil o filho que está preocupado com o pai. Realmente, eu acho que esse percentual é muito pequeno. Até dou valor para esses que têm esses cuidados, mas é muito pequeno esse percentual. Márcio David, sua pergunta. Doutor, quando a gente fala sobre terceira idade, né, nós percebemos que há uma preocupação muito grande com a questão da expectativa de vida. Pronto. Nós tivemos uma reportagem de 14 de abril de 2021, inclusive de uma demógrafa lá da Universidade de Harvard, que é uma das maiores do mundo, dizendo que por causa da pandemia, a expectativa de vida dos brasileiros caiu em média 2 anos, né? Primeiro, gostaria que o senhor comentasse se isso procede. Comento. E também a questão da preocupação, não apenas com a expectativa de vida, mas como o senhor tem falado muito bem, a qualidade de vida. Porque às vezes a gente se preocupa, a expectativa de vida do brasileiro são 74, 75, 76 anos, mas como é que está essa vida dos 60 até os 75, 76? Que qualidade é essa? Será que não está caindo muito abruptamente essa qualidade de vida dos nossos pais, dos nossos avós? Eu, por exemplo, tenho um tio que eu passei agora 15 dias com ele, morando com ele ali em Pernambuco. Ele está com 91 anos. Eu fiquei muito preocupado com a qualidade de vida dele. Exatamente nessa área que o senhor falou, dos relacionamentos interpessoais. Ter pessoas próximas a ele, para o diálogo, para o bate-papo. Lógico. Para o jogo de cartas, para Exatamente. poder Qualquer uma atividade dama. que seja, né? Ou seja, atividade geral, cognitiva possível. Você falou uma coisa certinha, Paulo. Há uma diferença entre longevidade e qualidade de vida. Eu conheço muitos pacientes, muitas pessoas na terceira idade que não têm qualidade de vida. E conheço pessoas... Mas vamos traduzir. restritas São tratadas, mas não tem qualidade de vida, é isso? Não ser tratadas, é que são no dia a dia, no domicílio, tá entendendo? Não existe uma compreensão, não existe carinho, compreensão. A estrutura familiar é agressiva. Doida pro vai embora, né? Não, O cara vai embora. não é doido para ir embora. A gente brinca, mas é assim. nem A gente sabe que eu não o vou nem por idoso, acho que isso. o que o senhor quer dizer é que o idoso, ele tem um comportamento, às vezes, agressivo, porque ele perde algumas... reacional. É reacional. E às vezes até reacional. Porque às vezes os filhos querem tirar a autonomia. Em querer tirar a autonomia, o idoso ele tem o mecanismo de defesa dele. Exatamente. E o mecanismo de defesa é a agressividade. Porque o idoso perde aquela capacidade de modular, dizer, não, espera ainda, eu preciso... Quero meu espaço, quero meu espaço, minha individualidade. Ele não sabe Ele não tá expressar morto, dessa ele não tá forma. morto. E é uma agressão, então, né? Então ele é agressivo. Não, mas é uma agressão tentar coibir, inibir o idoso, pessoa que teve a vida dela toda ali à sua disposição, de repente ela começa a ser agredida pelos próprios filhos, pelas pessoas que ela ama, tratando ela como incapaz. É lógico. A reação, né? É lógica. E existem outros pacientes que vivem restritos ao leito, dependente total de terceiros, mas são bem tratados, recebem carinho. Então essas pessoas, esses A tendência é que se viva mais. esses indivíduos têm qualidade de vida.
Veja bem, o doutor está falando para vocês em casa prestar atenção, nós não estamos falando de condição financeira, não. Nós estamos falando de amor, de carinho, de dedicação, de né? se doar ao próximo, independente se mora no sertão ou numa cobertura na beira-mar. Verdade. Exatamente. A questão é humanitária, vamos dizer assim. A questão é de bom senso, É fair play. fair play, exatamente. A questão é muito lógico. E nesses últimos anos, doutor, a qualidade de vida desse pessoal tem melhorado na sua visão? Aí isso é o que eu ia comentar. A pandemia, a pesquisadora lá da Harvard está correta. Só que ela falou dos indivíduos da terceira idade. Mas os indivíduos, de uma forma geral, perderam qualidade de vida. De uma forma geral. É. Doutor, e uma pergunta. O senhor acredita que há uma certa reação do idoso, há uma repulsa a procurar um profissional como o senhor, o geriatra? Porque eu entendo o seguinte, alguns idosos, quando um familiar chega e diz, olha, nós temos que levar o senhor ou a senhora no geriatra para ter um acompanhamento mais dentro da sua idade, uma coisa mais séria, eles já dizem, não, eu não vou porque isso é coisa de velho, e eu não sou velho, às vezes não quer aceitar a idade, ou acha que aquilo vai ser mais uma pessoa para controlar a vida dela. Como é que o senhor vê isso aí, essa repulsa de alguns idosos? A gente percebe em algumas famílias, idosos que não querem ir ao geriatra. Por que isso acontece? Bom, os idosos, as pessoas que estão envelhecendo, que não querem ir ao geriatra, é porque eu acho que essas pessoas elas já têm um preconceito próprio. Com a propriedade. Com a própria idade. Não aceitam que o envelhecimento é um processo natural. Como a morte. Como a morte. Né? Aliás, eu vou falar, aliás, o doutor Luiz Cleito aqui é um dos maiores geriatras do nosso país. Ele é uma sumidade na medicina, na geriatria. E eu vou ser o próximo paciente dele. Eu estou declarando isso. Eu tenho 60 anos. Eu seria muito ignorante lutar contra a natureza. É uma coisa natural. Se eu preciso envelhecer, se eu vou envelhecer, eu preciso tratar o meu envelhecimento. Verdade. Se eu preciso tratar o meu envelhecimento, eu tenho que procurar um especialista. Então o doutor vai ser o meu especialista daqui para frente nessa questão da terceira idade, que assim seja, porque é uma realidade e nós temos que enfrentar essa realidade. É verdade. É muito ignorante você ser contra isto. E Carlos, vou falar uma coisa para vocês. Prevenir é muito melhor e muito mais fácil e muito mais. Os resultados são muito melhores. Eu diria que a morte ela vem muito mais tranquila com a prevenção. Eu diria isso. Eu digo que o sofrimento talvez a gente se poupe de muito sofrimento. Mas agora nós vamos chamar o creme vegetal Tainá, não é, Márcio? É isso aí, Tainá, creme de palma, sabor manteiga, o melhor que há. Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado. No mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Tainá. É isso aí, Tainá. Voltando. Carlos, a propósito, a surpresa, porque eu tenho intolerância à lactose e eu consumo a manteiga. É mesmo, a manteiga Tainá, porque ela não contém lactose nem caseína, então, e nem glúten. Então, para as pessoas que têm essas intolerâncias, sim,
É uma manteiga excelente. Aliás, ômega 3... Eu mesmo consumo. Ela ainda possui ômega 6 e 9, alguma coisa de ômega 3 e as vitaminas A e K, né? Que são antioxidantes. Eu sempre falo que eu desde o início da Tainá, é muito interessante saber o que o senhor consome, mas eu desde o início da Tainá aqui, eu dizia que não é um creme vegetal ou uma manteiga ou sei lá o que for. Tainá para mim é um suplemento alimentar. É um suplemento alimentar. Zero gordura trans, é um produto vegano, né? Vegano, né? Então, inclusive tem um selo vegano. Exatamente, inclusive tem um selo vegano. Então é isso aí. Tainá, melhor que há, né, Márcio? Melhor que há, e agora mais ainda com essa apresentação, esse testemunho valioso do senhor. Exato. Né? Que é uma coisa que surpreende, porque a cada dia que você está aí conversando sobre Tainá, as pessoas estão consumindo. Exatamente. Márcio David. Doutor, é impressão minha ou nas outras nações, especialmente ali na região do Oriente, na Grécia, na Itália, existe uma cultura maior de valorização do idoso do que no Brasil e na América Latina? Porque quando o senhor fala sobre afastar esse idoso do local de trabalho, afastar esse idoso das relações interpessoais, esse idoso que na maioria das vezes é um ser repleto de experiência, de conhecimento de vida, isso traz um prejuízo não só para eles, mas também para as demais classes. No Oriente, por exemplo, nós temos os mestres, nós temos professores, geralmente com essa idade de 60 anos, 70 anos, 75 anos. Procede essa comparação de que lá esse pessoal da terceira idade é muito mais honrado, valorizado do que aqui? Na verdade, é uma cultura, né, dos países do Oriente, esse respeito à terceira idade. A história da pessoa da terceira idade. Que é justamente a questão social. Exatamente. Ou seja, existe uma... Já é cultural, vamos dizer assim. Existe uma cultura. Existe uma cultura, existe uma os escola. Eu sou descendente italiano, os italianos, eles amam de paixão os idosos. Pois é. Nós temos essa cultura, o senhor sabe, né? Exato. Eu não sou italiano, sou descendente italiano, mas eu sei que na colônia italiana, eu fui ensinado assim, a amar, idolatrar os mais velhos, idolatrar até, viu? E são muitos conselhos bastante interessantes. Então a gente ouve muito, os mais jovens ouvem muito os mais velhos. Exatamente. No Japão também é muito notório isso? Muito notório. Eu no Japão, meu chefe, né, meu mentor, né, foi o professor Yukio Moriguchi, né, que é considerado o pai da geriatria. Não, para mim o pai da geriatria se chama Luiz Clayton. Não. É o considerado homem que formou uma grande parte dos geriatras, precursor da geriatria na América Latina. Professor Yukio Moriguchi, né, do Instituto de Geriatria da PUC do Rio Grande do Sul, se aposentou há uns 3 anos atrás, certo? E se aposentou aos 89. Olha só. Olha aí. 89 Se aposentou não. Ele apenas... Está tirando as férias. Tirando as férias. Então, assim, se eu fosse dizer o que o professor Moriguchi me ensinou, o professor Moriguchi me ensinou que a gente deve respeitar o envelhecimento. O envelhecimento ele tem um curso natural deles. É óbvio que a gente pode ajudar a que esse envelhecimento se torne um processo sem traumas, e que esse envelhecimento se torne um processo com qualidade de vida. É essa a função do geriatra. É isso aí. Doutor, nós vamos encerrar o primeiro bloco agora e nós vamos voltar no segundo bloco para saber por que nós envelhecemos, como é que é esse processo de envelhecimento. Fica aí, dá uma olhada. Mansão Marcelo, dá uma olhada aí para vocês verem.
Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.